haja sistema de Deus, haja sistema de Deus. Haja sistema de Deus para todos os casais que estão conectados e para os que querem receber algo de Deus, de forma a edificar o seu lar e a grandeza de Deus se manifestar na vida das pessoas através do teu casamento. Para os irmãos que ainda não têm uma vida conjugal, também conectem-se e busquem a semente para que não chore no tempo do seu casamento ou no tempo de casado. Está iniciando o 3º capítulo do meu e teu programa, Experiências do Casamento na Presença de Deus. Que teremos um casal aqui no nosso sofá do amor e coração de almofada. O coração de almofada é um coração fofo, é um coração que respeita o seu cônjuge, é um coração que recebe do seu cônjuge as boas novas de Deus. Partilhe este programa com os teus familiares, partilhe com os teus amigos, partilhe com todos aqueles que sabemos que têm uma vida conjugal. Poderá ser através do Facebook, também poderemos fazer através do WhatsApp, nos nossos grupos do WhatsApp e de forma direta para aquele que está nos acompanhando. Não se esqueça que o objetivo deste programa é influenciar os casais a viverem a bênção de Deus. O que é isso, bênção de Deus, ou o casal viver a bênção de Deus? São planos conjuntos, cumplicidade, confiança, respeito, entre outras ações que possam blindar o teu casamento. Sem se esquecer que o diferencial do Ministério Atos dos Apóstolos é a verdade e o poder de Deus, instruído pelo profeta Bento XII. Iniciando o nosso programa, por este programa invocamos sempre o Senhor, vamos orar, buscar a Deus, para que toda partilha leve sempre algo para o seu casamento. Prepara o teu coração para receber a graça de Deus. Senhor nosso Deus, invocamos o teu nome, chamamos a tua presença, chamamos o teu Espírito, chamamos a tua graça. A tua graça esteja sobre nós, o teu Espírito esteja sobre nós. E todo casal que deste lugar passar, Pai, a sua experiência seja uma experiência com semente, seja uma experiência com poder, seja uma experiência com graça. E cada um daqueles que está lá nos acompanhando, Pai Santo Jesus Cristo, que receba algo que possa edificar o seu casamento, que receba algo que possa, Senhor, trazer de volta o casamento que estava firme, que receba algo que vai transformar a sua vida conjugal na presença do Senhor. E porque o Senhor está em nós, nós estamos sim com o Senhor, porque viemos cá para o buscar e Ele não irá nos abandonar. Haja sistema de Deus, irmã Argentina. Haja sistema de Deus, igreja, haja sistema de Deus, povo aí em casa. Saudamos a todos que se encontram conectados com a nossa plataforma Atos Televisão. Que não se esqueçam, façam a partilha, partilhem este culto, porque o diferencial do Ministério Atos dos Apóstolos é a verdade e o poder ministrado pelo homem de Deus, profeta Bento XII. Quando chega sexta-feira, nós não vamos fugir à regra. Sempre vamos ter um jantar, vamos apimentar as nossas relações, o nosso casamento, que aí em casa seja alcançado pela bênção. Sabemos que na semana passada tivemos irmãos que partilharam as suas expectativas, diziam que o programa vem de alguma forma ajudar, vem trazer inovação para o seu casamento. Nós agradecemos, que não se cansem, façam a partilha, partilhem e se conectem com o Espírito de Deus no nosso programa. E vou ler alguns comentários que têm passado na nossa plataforma Atos Televisão. Aproveitar para dizer, esta é a irmã Camila Cuna.
Diz, aproveitar e dizer que eu esperei pelo novo amanhecer em julho. Mas Deus, no meu lugar, havia aguardado para este mês de agosto e chegou em abundância. Muito obrigada, irmã, pela sua expectativa. O irmão Armando Massing diz, já Sistema de Deus, é uma bênção ter conhecido este ministério. Essa é a casa onde eu busco a minha fé, porque aqui é a casa de fogo, é verdade. A irmã Sheila Cavelo Matabel diz já Sistema de Deus, parabenizar ao casal Mandlati pelos seus 11 anos e dizer que tem aprendido muito com este programa. O outro comentário aqui é do irmão Armando Massing e diz, essa é uma escola. O irmão, estou feliz pelo programa e é bom ter esses ensinamentos. Muito obrigada a todos que têm nos acompanhado direto da nossa plataforma Atos Televisão, que continuem a fazer a partilha. Vocês fazem crescer este programa e este programa vai trazer inovações nas nossas vidas, nos nossos casamentos, não só para aqueles que são casados, mas aqueles que desejam casar-se. Agradecer a todos que fazem parte do nosso ministério, que estão dentro e fora do país e na província. Para o Sofá de Amor, qual é o casal que nós teremos? Será que teremos o casal pai e mãe? Ou o casal irmão Delmar e a sua esposa? Ou mesmo eu e meu esposo? Vamos dar um bocadinho de suspense para esta sexta-feira, para saber se o casal esperado é aquele que... Mandem as vossas expectativas, para aprendermos com o casal que teremos hoje. O casal pode entrar no sofá do amor, podem passar pelo nosso tapete vermelho e que se sentam no sofá do amor e no coração da almofada. Uau! Para quem não esperava, mais um dia, mais uma sexta-feira, temos o casal de obreiros. Haja Sistema de Deus. Haja Sistema de Deus, irmãos, haja Sistema de Deus, casal que está sentado no nosso sofá do amor e é coração da almofada. Haja Sistema de Deus. Obrigado por essa oportunidade que nos concederam. Os vossos nomes, aqui a teoria é o esposo apresenta a esposa e a esposa apresenta o seu esposo. Irmão, peço para que faça a apresentação. Haja Sistema de Deus mais uma vez. Esta é meu cônjuge, ela chama-se Cristina Antônio Bila Shimori. Haja Sistema de Deus, eu chamo-me Cristina Antônio, este é meu esposo, ele chama-se João Armando Chivuri. Obrigado, irmãos. Agradecemos que tivessem mais atenção para a câmara. Olhar para a câmara, as pessoas que estão lá em casa gostavam de ver os nossos rostos, verem a nossa beleza. Então, com a câmara, nós podemos. Por ser um programa, nós queremos começar de uma forma um bocado diferente, que vamos procurar perceber do casal quem é o mais sensível para as coisas de Deus. Eu irei contar 1, 2, 3. Quando eu disser 3, o casal irá dizer quem é. E vou pedir para que esteja a passar na tela a imagem do casal. Peço para que passem na tela a imagem do casal. Casal, mais uma vez, quem do casal é mais sensível para as coisas de Deus? Acho que é ele. Não precisa contar. Opa! Ou seja, os dois. O mais sensível. O mais sensível. Percebemos que já havia dito a irmã argentina que estamos perante casal de obreiros. Todos nós servimos, sempre existe um que, quando se fala das coisas de Deus, por vezes é o primeiro, mais adiantado. Não que a outra pessoa não esteja
ligada às coisas de Deus, ou não seja sensível, mas procurávamos encontrar o mais sensível. Então, estou a perceber que ainda existe uma dúvida daquele que é o mais sensível. Vou pedir também para que a irmã faça uma declaração de amor para o teu esposo. Irmã Cristina, olho no olho. Pegaram de surpresa, mas pronto. Dizer que és o amor da minha vida. Eu lhe amo muito, apesar das dificuldades que nós temos passado a cada dia ou há dias atrás. Nada disso muda aquilo que eu sinto por ti. Então, fique sabendo que eu, apesar de todas as coisas, eu continuo lhe amando cada vez mais. Uau! Irmão, é a tua vez. Minha esposa, eu te amarei para sempre. De todas as 1000 mulheres que existem aqui no mundo, tu foste a escolhida. Deus me deu porque és tudo para mim. Não tenho palavras para declarar, mas és tudo para mim. Te amo de coração. Obrigado, irmãos. Para vocês que estão aí em casa, casais, este gesto é um gesto que alimenta, é um gesto que traz vida no vosso casamento. Aconselhamos aos irmãos, aos casais, para que também façam isto. De quando em vez, declarem-se para os vossos cônjuges. Casal, vamos à nossa conversa. Gostávamos de saber há quanto tempo estão juntos e no meio desses anos juntos, quantos são de casados. Vou perguntar para o irmão. É assim, nós estamos juntos desde 2004 e estamos há 15 anos de convivência e 4 anos de casados. Bom, muito obrigada, irmão João. Gostava de saber do casal se alguma vez houve alguma agitação no vosso casamento e por parte de quem? Sim, na nossa convivência houve uma agitação na parte da minha família, porque a minha família não queria com que ela fosse a minha esposa, porque falavam muita coisa que eu não vou pronunciar aqui. Sim, houve essa agitação, mas no meio disso tudo, eu me recorri ao nosso mentor, o pai Bento Doce. Ele nos deu aconselho e ele sempre nos dava uma direção para que eu possa agir naquilo que a família vinha fazendo. De tudo aconteceu quando faleceu a minha irmã mais nova, a caçula de casa. Então aí começou com uns certos tumultos, porque eles queriam que nós fôssemos naquelas atividades tradicionais. Sim. E nós negávamos isso, não queríamos com que ajuntássemos a ele naquelas práticas. E aí começava um barulho entre eles para conosco. Mas, contudo, tivemos uma direção com o homem de Deus e acabamos assim, limando e sair daquela agitação. A irmã queria também partilha do mesmo, algo a acrescentar? Sim, o que ele está a falar é verdade sim. Passou-se por essa agitação, do modo que abalou um pouco a nossa relação, mas como estávamos firmes em Deus, conseguimos sair daquilo que era um problema. Obrigado, irmãos. Vou insistir nesta questão, porque nós estamos num programa onde estamos a levar uma convivência com Deus, uma experiência da convivência com Deus no nosso casamento. Mas no nosso casamento estamos a dizer
quando digo nós, me refiro ao vosso casamento, estão a dizer que passaram por algumas dificuldades, alguns problemas, alguma agitação. Eu peço para, podem não citar toda a agitação ou várias agitações, porque aqueles que estão lá em casa provavelmente estejam também a passar por uma agitação igual ou semelhante. Então, ouvindo, por exemplo, a minha família não queria a minha esposa, é um exemplo, ou não queria o meu esposo, talvez por causa das condições, ou não queria a minha esposa porque é guisado assado. Provavelmente eu não vou dizer agora o que é que não queriam na minha esposa, mas no momento oportuno poderei partilhar. Hoje é a vez do casal. Então peço para que entre um bocadinho. Não precisamos entrar em vários detalhes. Obrigado. Insistimos. Dê um exemplo dessa agitação. 2, 3 coisas que agitaram. Percebemos que houve este lado da convivência, que era para estar envolvidos na prática tradicional, mas tem outras coisas que acreditamos nós vai ajudar aquele que está do outro lado da tela. Obrigado. Sim, é assim. No meio da nossa convivência, os meus familiares diziam que eu não podia casar com ela, porque ela, sim, ela estava, assim, as duas famílias não se entendiam. Então, a minha família acabou dizendo que eu não podia casar com ela, por causa das práticas tradicionais, porque diziam que ela é uma feiticeira, ela é aquilo, ela é aquilo. Então eu não podia me ajuntar com ela. Sim, é isso que aconteceu. E a irmã tomou conhecimento disso. Tendo tomado conhecimento, sei que tomou conhecimento, qual foi o comportamento? Porque tem várias mulheres que quando recebem algo ou tomam conhecimento de uma coisa, o conselho verdadeiro é que por vezes nós homens não devemos partilhar tudo com as nossas esposas. Mas curiosamente percebo que tomou conhecimento. Gostava de saber qual foi a reação que teve em torno desta informação ou dessa suspeita que houve diante da família do teu esposo. Na altura, isso que ele estava a dizer era algo que eu não sabia. Então, era algo porque eles tinham o hábito de puxar o filho deles, conversar somente com eles. Então, esse tipo de coisa, ele não me dizia, para que não deixasse com que aquilo influenciasse-me a mim. Porque se ele tivesse me dito na altura, eu acho que teria ido para minha casa. Mas ele preferiu me proteger, não falando para mim aquilo que os pais dele diziam. Porque realmente eu achava muito estranho. Sempre tinham algo particular com ele. Às vezes lhe chamavam para o quarto. E ele não me dizia o que lá lhe informavam. Mas dava para sentir que alguma coisa de mim estavam sim a dizer. Obrigado. Nesse perceber que alguma coisa sobre a irmã, os pais, junto com o teu esposo, conversam. Qual era o entendimento, qual era o sentimento? E como é que a irmã reagia a esta situação? De teu esposo volta, pergunta, o que é que estavam a conversar? O teu esposo diz, nada, não sei o que dizia, nada, amor, nada disso. Então, gostava de perceber dentro de si o que acontecia, o que existia. Irmã. Sim, eu vendo aquilo, era muito complicado para mim. Eu tinha que ter um coração longânimo, ao ponto de não deixar com que aquilo me abalasse. Então, eu perguntava a ele, né? Ele não dizia, mas eu sentia que, no fundo, era algo relacionado a mim. Mas porque ele queria me proteger, ele queria com que nós continuássemos juntos. Então, eu preferi não aprofundar muito, porque, do meu entendimento, eu via que ele queria estar comigo. Bom, obrigada, irmã Cristina. Esta vai para o irmão João. Irmão João, uma vez que o irmão João não partilhava com a sua esposa, onde é que buscava o conselho para edificar o vosso lar?
uma vez que não partilhava com sua esposa, logo após de os seus familiares falarem algo que não lhe deixava tranquilo e depois não ia partilhar com a sua esposa, onde é que o irmão João buscava o conselho para o vosso casamento? Assim, eu, para buscar o conselho, eu sempre, às vezes, eu ligava para o número da igreja. Às vezes eu vinha mesmo direto para falar com o profeta Bento Doce. Ele me dava uma direção, um direcionamento de como eu agir, de como eu fazer. Então eu sempre fazia aquilo que ele me aconselhava. E assim as coisas andavam minimamente. Opa, então tinha um conselheiro na manga. Não, isto é para dizer que todo irmão que está do outro lado, nós temos o nosso contacto, que agora poderá estar a passar do rodapé. Através desse contacto, nós podemos buscar ajuda, não podendo se deslocar ao ministério. Mas o melhor conselho é vir ao ministério, ouvir a palavra de Deus, que a palavra de Deus edifica. Vamos lá continuar, porque é bastante interessante este lado das brigas. Mas antes de ir lá para as brigas, nessa altura que havia essa agitação, os irmãos já estavam casados ou foi antes do casamento? E acrescido a isso, gostava de saber se conhecem-se dentro já do Ministério Atos dos Apóstolos ou antes do Ministério Atos dos Apóstolos. Quando eu digo ministério, eu me refiro à igreja, só para não vamos tirar Atos do Ministério Atos dos Apóstolos, vamos olhar para a igreja. Conheceram-se na igreja e depois, no meio de tudo isto, como é que os irmãos conduziam esta relação. Obrigado. Irmã Cristina. Sim, nós nos conhecemos antes de entrar aqui no ministério. Começamos a viver maritalmente. Só depois é que viemos a conhecer este ministério. Ok. Conhecendo o ministério, já haviam essas brigas? Não, isso foi depois de ter conhecido o ministério. Tá bom. Sim, irmão João? para acrescentar, essa toda agitação que houve foi depois de ter conhecido o ministério. Porque os nossos familiares diziam que essa igreja, esse ministério, onde vocês vão, eles não ensinam nada, falam aquilo. Então, acabou culminando essa agitação por parte da minha família. Então, o que estamos aqui a trazer é um casal que antes tinha uma convivência com os seus familiares. Provavelmente andavam juntos na tradição, comungavam dos mesmos princípios. Teremos a confirmação do casal, se for verdade. Mas depois, quando conhecem a Deus, conhecem o ministério dos apóstolos, para o caso, não é? Começa já a aparecer esse outro lado. Gostávamos que clarificassem se realmente é isto, antes como é que viviam com a família, em termos de caminhar, e depois como é que passaram a viver quando conheceram o ministério, e que análise vocês fazem do vosso casamento em termos de barulho? O barulho havia antes ou o barulho veio depois, entre casal, já entre casal? E o casal pode responder, não vou indicar quem vai responder, acho que estão todos para responder. Obrigado. Sim, este barulho, antes de nós conhecermos esse ministério, era tudo maravilhoso, porque participávamos em tudo, entrávamos nas tradições juntos, íamos nos curandeiros juntos, fazíamos tudo junto. Mas a partir do momento em que conhecemos esse ministério, as coisas mudaram. Então, diziam, porque depois de conhecer esse ministério, pouco antes de conhecer este ministério, começou a haver um problema que nos separou. Aí, conhecemos esse ministério. Tive que ir para a minha casa. Quando fui conhecer este ministério, um dos meus familiares, que é a minha tia, disse: olha, há um ministério que pode te ajudar a resolver este problema.
aonde eu também fui liberta. Isso eu posso partilhar com os teus pais lá em casa, que são os seus sogros, para vos ajudar juntos a resolver este problema. Então, eles diziam que não há, em todo o mundo, não há igreja nenhuma que tira esse tipo de coisa. Não há igreja nenhuma que tira demônios, resumindo a situação. Não há igreja que tira demônios. Os demônios são tratados tradicionalmente. Então, o irmão João pode acrescentar. Sim. Aí houve mesmo uma separação. Nós nos separamos, acho que foi uns 6 ou 1 ano de separação que tivemos, por causa dessa briga que havia entre os familiares. Sim. Obrigado. Aí em casa, vou insistir em dizer que estamos a falar do Ministério Atos dos Apóstolos, estamos a falar da Igreja Atos dos Apóstolos, mas, na verdade, é uma atividade de Deus. Existem outras igrejas com poder, existem outras igrejas com graça. Não vamos estar aqui a dizer que não, outras igrejas não, mas estamos a falar daquilo que aconteceu com os irmãos dentro do Ministério Atos dos Apóstolos. Superado isso, vocês casaram. E dá para ver, acredito que tem alianças. As alianças estão aí. Vamos lá, vejam alianças. Isto é de Deus. Realmente há casais que estão a sofrer por causa do envolvimento de outros. Mas eu vou aqui já entrar no perceber, porque não há nada que acontece sem nenhum conselho. Existem conselhos que as pessoas nos dão ou que nós vamos atrás. Irmão João, este processo de ficarem 1 ano separados e depois reconciliarem-se, onde é que buscou conselho, onde é que buscou forças? E a mesma pergunta vai também para a irmã, só para evitarmos, estamos a perguntar, explorem isto, expliquem-nos onde é que buscaram as forças, como é que foram essas forças, conselhos, e também nos falem um bocado do conselho do mundo. Quando eu digo conselho do mundo, provavelmente é aquele conselho que veio para trazer a vossa separação. Até podemos começar desse. Conselho que veio para trazer a vossa separação e depois o conselho que veio para vos unir de novo. Vou para o homem, que é o cabeça. Irmão João? Sim, obrigado. É assim, quando houve a separação, eu, na verdade, não cheguei a buscar nenhum conselho do mundo. Porque no meu coração, eu dizia que de tudo isso que aconteceu, eu sempre ia atrás da minha esposa. Então, eu não cheguei a ir às pessoas de fora do mundo para poder me aconselhar. Sim, o único conselho que eu tive foi quando já vim entrando no Ministério Atos dos Apóstolos. Aí tive o conselho do profeta Bento XII. Do mundo não cheguei de ter nenhum conselho. Obrigado. Sim, é verdade. Quando houve aquela agitação, foi mesmo naquela época da conversão, naquela época em que nós depois viemos para este ministério. Então, para passar aquele problema, nós tivemos que ter com o homem de Deus. Então, fomos os dois, porque estávamos separados, só não estávamos vivendo juntos, mas nos encontrávamos lá fora. Nós nos encontrávamos porque o amor existia, só havia conflitos entre as famílias, porque não se entenderam. Outro dizia que, isto aqui não se pode tirar com a igreja. O outro diz, vamos à tradição. Então, foi isso que causou essa separação. Nós estávamos separados, foi uma coisa de 1 ano e 6 meses, mas não estávamos juntos. Estávamos juntos, apesar da distância. Esta é a parte boa do amor, hein?
Esta é a parte boa do amor. E tem aquele lado, irmã Argentina, que Deus diz que este é para este é para este. E por vezes nós é que não nos apercebemos, mas na verdade existe. E depois, casados, acho que estou a perceber, vão reconciliar-se na presença de Deus, que foi na casa do Senhor, sendo aconselhados pelo homem de Deus. Então, o vosso casamento é um casamento que está relacionado com a presença de Deus. Como é que fazem para buscar a Deus e trazerem para o vosso casamento? Introduzirem Deus no vosso casamento, as ações que tomarem serem conduzidas por Deus. Gostava de perceber isto, como é que fazem? Expliquem-nos. Casal, eu vou dizer o casal. Como é que fazem isto para trazer Deus no vosso casamento? Primeiro, dizer que Deus, Ele esteve no meio de nós, antes mesmo de nós o conhecermos. Porque durante aquele tempo que nós estivemos separados, Ele poderia muito bem ter procurado uma outra pessoa, ter casado com uma outra pessoa, assim como eu poderia ter casado de novo, porque estávamos separados fisicamente, mas estávamos juntos. Aí, quando conhecemos o ministério Atos dos Apóstolos, aí começamos a, como é que se diz? Quero uma forma de dizer muito boa. Começamos a consagrar a nossa relação a Deus, dizendo, Senhor, amém, independentemente daquilo que for acontecer, não haja separação. Amém. Bom, João, comenta lá, peço para que aumente esse casamento. Como é que traz Deus? Andamos em caminhos diferentes. Amanhece, este vai para lá, este vai para lá. Só guardamos, porque os nossos olhos veem, temos a cobiça por sermos humanos. E como é que busca Deus para entrar no vosso casamento? É assim, para nós, eu posso dizer que é muito simples, porque nós sempre oramos juntos. E nessas orações, eu às vezes obrigo a ela a entrar nas orações de jejum. Ela mesmo não querendo, eu digo a ela, vamos fazer uma oração em jejum, para que possamos sanar esse problema. Então, é assim, nós sempre oramos juntos. E fazemos tudo mesmo na graça do Senhor, praticamos a palavra juntos. Tudo dá certo porque estamos na presença do Senhor. Bom, falamos tanto dos problemas que o casal teve e o irmão João aqui acabou dizendo que uma das formas para envolver Deus era orar junto, jejuar junto. E do lado da irmã Cristina, ela recebia de alguma forma direta, porque não é só dizer vamos orar, vamos jejuar, sabendo que muitos estão a passam ou passaram por uma situação idêntica à vossa, e aqui estão a buscar vários conselhos, estão a buscar várias coisas para apimentar nos casamentos. E a irmã Cristina, quando o irmão João dizia, vamos orar, imparcialmente recebia como esta direção? Às vezes ele me encontrava despreparado, né? Quando ele dizia, vamos orar, se o Espírito está a lhe mandar que vamos jejuar, então vamos jejuar. Não tinha como. Sim, eu vou insistir neste âmbito de oração, vamos orar como casal. A vida de um casal praticamente tem oração em jejum, mas também tem aquelas orações diárias. Eu gostava de saber como é que articulam, como é que fazem. Já são 20 horas, achamos nós que não devemos dormir sem orar. Como é que conseguem, como é que fazem este link aqui? Vamos lá. Convida, não sei, né? Estaremos a partilhar com outros casais. Podemos estar a ver televisão, de repente, de amor. Vamos
nos preparar espiritualmente para falarmos com Deus, agradecermos por aquilo que Ele fez no dia 2 e também para as manhãs. Gostava de perceber como é que articulam este processo de oração, buscar a Deus, para que o dia seja abençoado. Irmã Cristina. Sim, realmente, ele, como é uma pessoa que, quando vem do trabalho, ele só quer comer, tomar banho, comer e dormir. Então, sempre que ele já jantou, então eu tento seguir mais a ele, depois de lhe preparar, quando ele volta do serviço, depois dele comer, ter feito a digestão, aí já sei que até essa hora ele quer dormir. Então, vamos juntos. Se eu já sei que ele quer descansar, então se eu lhe deixar deitar, depois até amanhã. Então, tem que acertar, ver, ele já tomou banho, já comeu, já fez a digestão, então é agora mesmo. É assim como fizemos. Assim como nas manhãs, logo acordou, oramos, depois segue-se o dia. Bom, aí em casa o casal deixou aqui um conselho. Se quiser apimentar, apimente para o seu casamento. Vamos a um break. Não se esqueçam que o diferencial do Ministério Atos dos Apóstolos é a verdade e o poder de Deus, instruído pelo profeta Bento II. Let's go to the break. Sistema de Deus, mais uma vez. Dizer que a todos que nos acompanham, não se cansem, façam a partilhem este programa, porque será já alcançado por nosso bom Deus. Estamos hoje no sofá do amor, no coração da almofada e o tapete do amor. Casal João e irmã Cristina. Deixaram aqui vários conselhos para todos os telespectadores que estão nos acompanhando. E nós aqui, como moderadores, gostávamos de saber se podem descrever um conselheiro que tem como suporte, um conselheiro que tem como suporte o Espírito de Deus. Podem partilhar aqui conosco? Sim, é assim. Um conselheiro que tem o Espírito de Deus, para mim, é um homem que fala a verdade. Um homem que vive a verdade. Assim, a verdade de Deus. Porque para ser um conselheiro com o Espírito de Deus, sempre há uma revelação
que Deus sempre fala no homem de Deus, no homem de Deus. Então, para mim, eu digo que é aquela pessoa que fala a verdade, que vive da palavra de Deus. Obrigado. Como é que podemos descrever a este homem? Estamos a dizer, fala, vive. Existem tantos como eu, falamos, vivemos, mas provavelmente tenha mais um sal, um pimento aí dentro para caracterizar, descrever. Existem aqueles que dizem o homem de Deus, aquele que é conduzido pelo Espírito de Deus, é um indivíduo com uma barriga grande, que anda dentro dos casacos, assim que pus a gravata devia pôr mais outro casaco. Então, peço para descreverem como é que se caracteriza essa pessoa. Pode até não se caracterizar pelas roupas, mas percebi do irmão que dizia, viva a verdade, viva aquilo que Deus... Mas vamos lá tentar descrever um bocado mais para aquelas pessoas que estão lá em casa, para não serem confundidas também com esses conselheiros. Obrigado. Irmã Cristina? Eu acho que um homem de Deus, ele é visto pelo seu caráter. Aquilo que ele diz acontece. Não olhemos pela aparência física, ou pelas suas roupas, ou não sei o quê, mas aquilo que ele vive, aquilo que ele diz, desde o momento que aquilo que a sua palavra não caia por terra, sempre acontece aquilo que ele diz, esse sim é um verdadeiro homem de Deus. Obrigado, irmã Argentina. Continuamos a conversar com o casal e o povo lá em casa. Sim, irmã Argentina. Bom, pedimos que a irmã ou o irmão que estão a nos assistindo aí em casa, um conselho para que não se veja cair nas mãos dos conselheiros errados, ou melhor, dos conselheiros do mundo, e não viverem um novo amanhecer de Deus. Pode ser aí em casa, podem mandar as vossas expectativas, as vossas mensagens, e esta pergunta também vai para o casal. Pedimos para que o irmão João ou a irmã Cristina e deixem um conselho para que a irmã Cristina irá deixar para as irmãs. Sim. E o irmão João irá deixar para os irmãos um conselho específico para eu, teu irmão Delmar, não cair num conselheiro do mundo. Sim, para mim é assim. Para não cair nos conselheiros do mundo, já que segue ou que vive a palavra, sempre tem que procurar homens na igreja que são direcionados para esse tipo de assunto, para que possam te direcionar. Sim, para que te possam direcionar, porque se for para o mundo, aí acaba caindo naquelas falas, porque o mundo vive outra coisa. Então, aquele que está em Cristo sempre tem que buscar ajuda nos homens de Deus, ou na igreja em que ele se encontra. Então, lá tem pessoas indicadas, preparadas para aquele tipo de assunto. Então, ele deve-se ir naquelas pessoas para pedir um conselho para que possam direcionar a essa pessoa. Eu vou insistir para com o irmão João, isto porque um dos grandes objetivos não é apenas aquelas almas que já estão salvas. Nós precisamos também aquelas que não estão, aqueles casais que ainda não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a casa de Deus. Há um conselho também que devemos deixar para eles, para que não continuem a buscar conselhos no mundo. Que mensagem, que conselho dá a essas pessoas? O que devem fazer? Será que devem correr para uma igreja
e dentro da igreja, como é que devem agir de forma a chegarem até ao conselheiro coberto pelo Espírito de Deus. Peço que o irmão João leve para eles também. Muito mais, as pessoas devem ir buscar um conselho numa das pessoas casadas, porque não pode ir nas pessoas que não são casadas. Essa é a primeira coisa. Eles devem ir nas pessoas casadas para buscar o aconselho. Aí, no mundo, as pessoas do mundo devem ou podem recorrer a uma igreja ou recorrer às pessoas casadas. Porque eu digo assim, no mundo tem pessoas que não estão em Deus, mas sim têm conselhos e têm direcionamentos que podem dar a essas pessoas. E tem pessoas que já estão em Cristo, e esses que estão em Cristo podem também dar esse direcionamento. Então, as pessoas devem muito mais recorrer a uma igreja onde há uma direção de Deus. Aí sim é que podem receber esse conselho. Vou continuar a insistir, só por causa de uma parte que provavelmente vamos querer clarificar aos que estão nos assistindo. Mesmo para mim, vou pedir esse esclarecimento no casal. Dizia que o irmão, acredito que pode não ter concluído, que devemos pedir conselhos a uma pessoa ou a pessoas casadas. Será que todas as pessoas casadas estão em Cristo? É a primeira questão. Acho que é mais para levarmos para aqueles que estão lá em casa, porque existem, se nós hoje estamos aqui, estamos a partilhar essa experiência, a primeira parte é resgatar esses casamentos, que provavelmente são casamentos, mas não têm esta cobertura de Deus. Acho que o irmão João ia para lá. É só para dizer sim, não, e depois passar para a sua esposa. Se realmente é apenas pessoa casada, ou pessoa casada mais alguma coisa. Sim, muito mais é para pessoas casadas que estão em Cristo. Porque a pessoa pode estar casado, não estar em Cristo. Então, ele ainda vive das práticas tradicionais. Então, aquele que já está em Cristo já não vai nessas práticas. É nessas pessoas que nós devemos ir pedir o aconselhamento. Sim. Já dizia o homem de Deus num dos cultos que disse o seguinte: brinque com as pessoas ricas e que serás rico. Ouviram, né? E para a irmã Cristina, qual é o conselho que deixa para... Desculpe, irmã Argentina, decifrando ou mudando para este meio. Brinque com as pessoas que estão em Cristo, que Cristo também estará em ti, no teu casamento. Obrigado, irmã. Irmã Cristina, acho que a bomba já estava aí. Sim. Para aquelas mulheres que têm passado por dificuldades, que não estão em Cristo, eu aconselho elas a olhar na família. Sempre há alguém maduro em resolver os problemas. Mas no caso de não conseguir resolver o seu problema, aproxime a uma igreja, há várias igrejas, aproxime a uma certa igreja, busque a solução, porque há quem vai nos curandeiros, não encontra a solução, vai na família, não encontra a solução. Agora, para aquelas pessoas que não encontram solução nem na família, nem na tradição, e eu aconselho essas pessoas a procurarem uma igreja que se cultua a Cristo, aonde possa alcançar a resolução dos seus problemas, assim como aconteceu conosco. Amém. Irmã Argentina, estamos a correr com o tempo. Acho que este é um casamento, e nós, pela teoria, sabemos que o casamento é um acordo entre o homem e a mulher, mas por sua vez tem lá o compromisso, não é? Com Deus.
É verdade. Para os irmãos, que entendimento os irmãos têm o acordo com Deus? Que entendimento os irmãos têm com o acordo com Deus? Bom, o casamento é um acordo com Deus, sim. Digo isso que o casamento é cumprir com a lei, com aquilo que Deus diz na sua palavra, que é cumprir com a sua palavra. Bem resumido e perceptível. Esses casamentos ou esses casais que estão comprometidos com Deus, que ganhos têm? Alguns diziam que temos ganho porque não brigamos. Antes de responder a uma coisa, meditamos na palavra. Eu gostava de saber do casal aqui, que está no nosso sofá do amor, que ganhos, do vosso ponto de vista, no vosso ponto de vista, acham que um casal comprometido ou com compromisso com Deus tem? Obrigado. Primeiro, dizer que se temos um acordo no casamento com Deus, há uma segurança. No teu casamento, há uma segurança. Essas coisas de ciúmes, muitos ciúmes. Não. Se eu estou em acordo com Deus, quem cuida do meu marido, aonde ele estiver, é Deus. Então, eu tenho uma segurança em Deus. Bom, para o irmão João, comunga da mesma expectativa da irmã Cristina? Sim. Sim, what? Sim, o quê? Sim, o quê? Estão homens lá que também estão a ver. Antigamente diziam que as mulheres é que são mais envolvidas em assunto de Deus, tudo mais. Então, agora queremos ver este lado também masculino. Sim, ok. Sim, o quê, irmão João? Sim, é assim. No meu ponto de vista, a palavra de Deus no Efésios 5, 25, nos diz que um homem deve sair da casa de seus pais para se unir com a sua esposa. E no Efésios 5, no mesmo livro de Efésios 5, 22, ele nos diz: o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja e ele se entregou por ela. E a esposa deve estar sujeita ao seu marido, como Cristo. Então eu digo, comungo com a minha esposa. Eu gostei desta parte. O que é isto, o homem estar sujeito à sua esposa? Porque por vezes nós estamos ali a ler, aqueles que gostam de ler romance, aqueles que gostam de ler a Bíblia, pegam a Bíblia e depois confundem com o romance. O que é isto, esta parte, homem para com a mulher? Irmão, diga aos outros homens também, eu também estou aqui a aprender. Nós homens devemos amar a nossa esposa, termos a segurança entre nós, no nosso coração, não aquilo de ela basta sair um pouco para o sítio X, você fica acanhado, com ciúmes. Eu digo isso porque aconteceu comigo uma vez, lá nos anos da convivência. Eu era muito ciumento com a minha esposa. Eu lembro uma vez que estávamos numa festa lá na família. Eu via ela dançando com um jovem. Naquele dia eu fiquei mesmo muito nervoso e só peguei ela com a mão e saímos mesmo da festa para casa. Então eu digo mesmo, um homem deve amar mesmo a sua esposa. Obrigado. O homem não deve ser ciumento. Não. Bom, João. Peço que a câmara esteja para o casal. Um homem não deve ser ciumento. Para mim não. Pode. Pode ou não pode? Pode, Okay. Um pouco. Porque também faz parte do caso. Eu diria que o primeiro passo... Não tragam a câmara para cá.
Deixem a câmara no casal. Irmão João, a minha forma de ver, eu acho que primeiro é a confiança. Se existe a confiança, é fácil de suprir tudo. Então, o ciúme vem depois, mas se tu confias na tua esposa, tudo vai avante. Irmã Argentina, o ciúme existe, deve existir ou não deve existir? Se primeiramente existir a confiança, Sim. o ciúme pode ser sanado. Mas... Casais, vamos deixar. Eu vou pedir no programa, ou nos próximos programas, para trazer a irmã Argentina. Peço que no próximo programa não, num dos próximos programas, vou pedir a irmã Argentina para, junto com o esposo também, passem do sofá do amor, coração de almofada. Mas hoje ainda estamos com o casal João e Cristina. Vamos continuar a perceber. Irmã Cristina, este lado do ciúme, como é que gera esse lado de ciúme? E antes de passar para lá, eu gostava de recordar que alguns anos atrás, aqui na igreja, eu fui chamado de irmão Trouxinha, irmão Totó. Um dia irei partilhar porque chamavam esse nome atribuíam-me esse nome de irmão Trouxinha. Mas, irmã Cristina, como gerir como mulher este lado do ciúme? Como gerir isso? Bom, ciúmes, há ciúmes sim. Há ciúmes, mas quando eu tenho a segurança no meu coração, com Deus, eu até posso ver, sentir ciúme, mas não vou dizer. Estou a interceder aqui. Estou a interceder. Ele não vai ouvir, nem vai saber. Exemplo, como é que faz? Viu e depois diz, Senhor, como é que faz? Estou a interceder. Não, é que interceder, nós aqui nesta sala podemos sim saber o que é interceder, mas aquele que está lá, eu hei de ver, depois vou interceder. Pode assumir que interceder é parar a olhar, dizer a gente, é nesse sentido. Como é que é isto, interceder? O que é isto de interceder? Está bem, por exemplo, eu sou bonita, mas existem mulheres mais bonitas ou diferentes de mim. Então, pode passar uma ali, ela até sem querer pode ver, mas eu tento fazer algo para lhe descontrair, para que ele não tome atenção naquilo que está vendo. Então, eu começo a entender, até quando, porque tem algumas moças... Irmã Cristina, como é que faz? Ainda estou a ouvir. Obrigado. Ainda estou a ouvir. Então, tem algumas moças, principalmente até na vizinhança, sabem que aquele é teu marido ali, mas querem te fazer provocar ciúmes ou provocar um vucu-vucu ali, para você sair do controle. Então, quando estou a interceder, eu digo, Senhor, toma controle. Esta moça aqui, a conversa que ela está a iniciar, eu rompo agora no meu coração. Há de ver 2 minutos depois, ou ele vai sentir algo que, sentir que o que eu estou a fazer aqui não é bom. Então, de repente, aquela vai ver que aqui não estão a dar atenção. Vai sair, vai assim mesmo. É o poder de Deus. Já levou esticão, irmão João? Já levou esticão mesmo? Não, eu disse isso não agora em que estamos em Cristo, mas lá nos anos da convivência. Quando eu ainda sentia esse ciúme em mim, mas depois já de estar em Cristo, já não tenho mais de... Sim. Não, o que a nossa irmã estava a dizer é que num ambiente normal, não de forma propositada, está ou a andar ou parar, de repente os olhos viram, vê, ela sempre o que faz no coração ou no ser dela é interceder para que haja uma proteção no vosso casamento. É a mensagem também que está a deixar. Tanto o homem como a mulher precisam
realmente de interceder, no sentido de impedir com que o diabo entre e destrua o vosso casamento. Sendo um casal de cristão, e acredito que tem lido a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é um pilar. Ainda começo a chorar, porque o que fez na minha vida é diferente. Mas não é minha vez naquele lugar. O casal, vou pedir para que a câmera esteja mesmo para o casal, porque gostava de ouvir da irmã Cristina. Qual é a palavra? Qual é o livro bíblico que lhe dá força, lhe levanta, lhe guia, lhe cobre quando sente este frio ou quando vem uma tempestade? Porque as tempestades são necessárias de forma com que nós possamos estar juntos. Sim, eu tenho aqui no livro de Gênesis 2, capítulo 21. Aqui diz: então o Senhor Deus fez com que... Não, desculpa. Gênesis 2, versículo 18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que ajude como se fosse a sua metade. Saltando para o versículo 21, diz: então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo enquanto ele dormia. Deus tirou uma das suas costelas e fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou para um homem. Então o homem disse: agora sim, esta é a carne da minha carne e o osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus tirou do homem. E é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa e os dois se tornam uma só pessoa. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que nós somos um casal, sim, mas nós, pelo que a palavra nos diz aqui, carne da minha carne, osso do meu osso. Aqui Deus diz que eu sou a carne do meu esposo. Eu sou o osso do osso dele. Então, essa passagem me fortalece muito, porque eu sei que sou dele e ele é meu. Amém, 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 amém. Amém, amém. A irmã Cristina tem uma autoconfiança em si e no seu casamento. Isto gera muita prosperidade no casamento e vem ajudar a fortificar este lar. Irmão João, qual é o livro que se apoia e qual é o versículo? E por quê? É assim, eu me apoio no mesmo livro, porque sempre que lemos a palavra de Deus, nós sempre nos apoiamos no mesmo livro. Então, nós buscamos a nossa convivência de acordo com a palavra de Deus, de acordo com como a palavra nos ensina. Então, nós viemos praticando e fazemos tudo aquilo que a palavra nos ensina. Obrigado, irmão. Irmãos, o tempo também é muito bom. É muito bom. Percebi dos irmãos que da outra vez que ficou chateado foi num ambiente em que a sua esposa estava dançando com um
outro homem. A melhor forma de recompensar isto, não temos uma música aqui, mas o simples gesto de dança já demonstra e poderá compensar aquele momento que de outra vez levantou poeira. E porque este programa não é para levantar poeira, mas sim é para fortalecer os casais, eu vou pedir ao casal para que esteja em pé, aqui, de pé, aqui, mais para cá. Podem deixar os micros, o casal vai deixando os micros. Enquanto isso, enquanto eles se organizam, vou pedir o apoio da irmã argentina para que organize os irmãos. Peço para buscar só a minha imagem, para que traga para que organize os irmãos. Mas antes de passarmos para a dança dos irmãos, importa referir que já iniciamos este programa, este é o 3º capítulo, e neste 3º capítulo tivemos alguns irmãos que aproximaram-se a nós para procurarem saber se podiam realmente partilhar ou perguntar face àquilo que pode ser o ambiente de convivência nos seus lares. E desde já fomos autorizados pelo nosso pai, o profeta Bento Doce, para dizer: irmão, irmã, tem uma questão específica que, ao ser respondida, poderá trazer uma diferença no seu casamento. Coloque aí nos comentários e nós iremos preparar um culto específico para respondermos a essas questões. Não tenha medo, porque matando esse medo, estaremos a resolver, Deus estará a operar no seu casamento. Então, vou pedir ao casal, da forma como viu o irmão João, acho que podemos buscar o casal, como é que estavam a dançar? Acho que vou pedir para que se peguem como estavam a dançar, um gesto de dança, por favor, um gesto de dança, estão todos a ver, é desta forma que o casal também vai dançando. Não temos uma música, um gesto de dança, por favor. O povo também, casais aí em casa, tenham o hábito de dançar, mexer um pouco. Tenham o hábito de dançar, tenham o hábito de partilhar, tenham o hábito de levar estas ações para os vossos, ou para com os vossos esposos. É dizer que desta forma, nós vamos a um break e voltamos para o aconselhamento. Saiba, irmão, desse lado, dance também com a sua esposa. O Evangelho gosta deste amor, ou da edificação deste amor. Nós vamos ao nosso break. Let's go to break. Haja sistema de Deus. No sofá do amor, tivemos uma dança, aquela dança que levantou poeira para o casal, mas para o conselho de hoje, como sempre, o nosso conselheiro, irmão Nhapaz, haja sistema de Deus. Pode deixar aquilo que é o conselho para os casais, para nós e para os outros que precisam ouvir esta palavra, este conselho. Haja sistema de Deus, igreja, haja sistema de Deus, irmão aí em casa, haja sistema de Deus, irmã argentina. Na verdade, estamos de novo e porque o prometido é devido, voltamos para falar da ética conjugal.
é recordar que ética conjugal são aqueles valores morais que Deus definiu ou deu ao homem para poder consolidar o seu casamento. E porque estamos a falar da ética conjugal em Deus, hoje vamos continuar a falar daqueles aspectos necessários para poder fazer com que o casal viva em harmonia, como vivem os casais que cá passaram e como vive o casal que está nos assistir neste momento. Para hoje vamos primeiro falar das coisas negativas do seu cônjuge. Aquilo que o meu irmão, a minha irmã, está a achar de negativo para o seu parceiro, para a sua parceira. Recorde-se que este parceiro, esta parceira, são juntos uma única carne. Para falarmos das coisas negativas do seu casal, do seu cônjuge, aquilo que o seu companheiro ou sua companheira eventualmente esteja a fazer de negativo, como você reagir, vamos refletir um pouco no Provérbio capítulo 18, versículo 19. Assim diz a palavra de Deus. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte. E as contendas são como o ferrolho de um palácio. Com estas palavras, ficamos percebendo que o seu cônjuge, esta pessoa única que é mais próxima de si, quando você macular, quando você manchar a sua postura, esta pessoa dificilmente volta a te sentir com aquele aspecto que tanto quer de si. Portanto, não devemos macular, não devemos manchar a postura do nosso cônjuge, da pessoa que está próxima de nós. Ao seu cônjuge não pode censurar as roupas que ele pôs em público. É seu marido, é sua esposa, não é? Estão em movimento. Descobre que alguma coisa não está bem, mas está perante outras pessoas. Quando diz, não está bem isso aí, naquele momento você está a criar um problema para o seu marido. Você não está a perceber, mas está a criar um problema grande. A autoestima do seu cônjuge está a baixar drasticamente. Não imagina como é que ele se sente naquele momento. Você em Deus está a aprender, nós estamos a aprender. Não pode censurar em público. Não está bem, muito bem. Lhe busque para um espaço próprio. Lhe fale primeiro com carinho, com amor e com muito respeito. Meu querido, minha querida, a sua camisa não está bem. Que tal se você põe assim? Ali o seu querido, a sua querida, vai ficar muito feliz. Vai sentir-se ao lado do companheiro dele, da companheira dele. Você está a viver, está a fazer aquilo que é a ética conjugal em Deus assim lhe ensina. Qualquer incompatibilidade que você observar do seu cônjuge, tem que lhe abordar com carinho. Nunca expor o seu cônjuge quando alguma coisa não está bem. Estávamos a falar na semana passada que em alguns atritos, se você expõe o seu companheiro, mesmo que o atrito passe, as pessoas vos verão sempre no atrito. Então, não pode fazer exposição do seu companheiro em coisas negativas. Não deve menosprezar o seu cônjuge, o seu companheiro, a sua companheira, em razão do seu nível acadêmico. É muito preocupante, irmã Argentina. Temos visto pessoas que juntos casaram quando tinham um nível, mas um foi progredindo, esqueceu do outro. Foi atingindo níveis um pouco grandes e começa a dizer, esta mulher não me corresponde. Este marido não me corresponde. Passa a desprezar o meu marido, minha esposa é analfabeta. Quando assim o fazer, você está muito fora da ética conjugal em Deus. Aquele seu marido, aquela sua mulher, aquele nível que tem, é o nível que você tem. Você não preparou para ele ter o nível que você tem. Vocês são as duas pessoas, então se você quer uma coisa, faça com que ele também o tenha. Mas também nunca menosprezar ou desprezar o seu marido
ou a sua esposa em função do baixo salário que ele tem. Na verdade, a realidade nos faz entender que nem sempre obtemos o salário que nós queríamos, ou o nosso companheiro consegue o salário que nós almejamos ter. Mas quando assim ocorre, você agradece a seu Deus. Este salário, Deus assim o deu. E vocês, gerindo este salário, hão de ver que a vossa vida vai ser algo excelente. Irmãos, vamos aproveitar este momento, esta ética conjugal que o nosso pai, profeta Bento XII, aceitou que nós pudéssemos ter esta oportunidade de aprendermos muito mais. Resumindo, para esta parte, vamos dizer, não se deve contar coisas negativas do seu cônjuge a outras pessoas. Numa vida conjugal, há sempre pequena coisa que o seu companheiro pode apresentar-lhe que não é muito compatível. Mas se você levar essa coisa a publicitar, você está a destruir o seu lar. Você está a destruir a vossa vida conjugal definida em Deus. Então, nunca contar a outras pessoas coisas negativas do seu cônjuge. Mas interessa-me falar das brigas. O casal falou de brigas aqui. O que é isto de brigas? Será que eu tenho brigas? Será que você, irmão que está nos assistindo, também vive brigas? Será que brigas, na verdade, existem? Ou existem para um tipo específico de pessoas? Talvez querendo definir, sem que tenhamos uma definição em definitivo, vamos dizer que brigas são discussões, brigas conjugais, são discussões de casal que resultam de choques de individualidades. Quer dizer, diferenças de pontos de vista, isso é normal, são duas pessoas, logicamente, em algum momento vão encontrar diferenças de pontos de vista. Muitas vezes sobre gostos, sobre interpretações e até sobre interesses particulares da vida. Estas pequenas diferenças criam dentro dos lares brigas. Mas existem brigas positivas. Nem todas as brigas são negativas. As brigas podem ocorrer mesmo em casais que estão em perfeita sintonia. Casais que estão bem. Em algum momento encontra brigas devido a essas diferenças que nós dissemos. Desde que essas brigas tragam para o casal, ou desde que haja um ruído no casal, então ocorrem brigas. Mas as brigas, quando ocorrem para anular, para evitar que a felicidade do casal seja anulada, essas brigas são positivas. Há momento em que a felicidade do casal tende a baixar. Então, quando se levanta a briga para levantar o casal, a felicidade do casal, então essa briga é positiva. Agora, brigas que são problemas, quais são? São as brigas rotineiras, aquelas brigas de todos os dias, aquelas brigas que vocês, todo momento, vocês discutem o mesmo problema. E não há ninguém que está interessado em mudar. As incompatibilidades se resolvem. Basta você decidir. Isto que me leva a um conflito, então eu já não quero mais. Estava a dizer o casal agora que teve um conflito por causa de ciúmes. Mas o casal viu que ciúmes não lhes levaria a ponto nenhum. Decidiu sair do ciúme. Agora vive em felicidade. Então é necessário que nós tenhamos condição, tenhamos sabedoria de podermos sair daquelas brigas que são quase que sempre, aparecem sempre, são brigas rotineiras. Essas brigas devem sair de nós. Não somos permitidos que tenhamos que viver com as brigas. Agora, irmão, saiba que o Satanás é muito astuto. Naquele momento que você está brigando, Satanás está em felicidade. E é preciso, como vimos lá em cima, às vezes as nossas brigas são o resultado das conversas que nós temos com muitas pessoas. E como Satanás é astuto, agora que está nos escutar, você está a pensar, será que eu tenho que deixar mesmo de brigar?
O meu esposo, não é possível eu viver com ele sem brigar. O que está a lhe dizer neste momento é Satanás, é demônio. Você decide que não, eu agora quero transformar a minha vida. Já não quero mais brigas. Saia das brigas. Há de ver que o seu casamento vai ser um casamento muito feliz. Deus lhe quer feliz. Decida e você vai ficar, vai viver em felicidade. Para um cônjuge, para um casal em Deus, é proibido aquelas discussões que ocorrem na rua. É muito feio. Temos assistido casais a discutir na rua, a se puxarem, a falarem coisas ao público. Este casal praticamente é um casal anulado. E em Deus o casal não se deve anular. Então você, eu, irmã Argentina, neste momento estamos a aprender que não se deve brigar-se na rua. Aliás, as brigas têm um espaço Para a semana. E bye bye.